Olá, meus amigos, mais uma vez aqui para compartilhar um vídeo, trazer uma palavra de reflexão, combater o ensino da igreja de mercado. Hoje eu estou aqui num parque próximo da minha casa, vou fazer um zoom aqui, ó. Estou num parque bem próximo aqui da minha casa, desci só para gravar o vídeo. Vou procurar fazer sempre vídeos em lugares abertos, para que a paisagem ajude um pouquinho, já que, que eu não ajudo muito na imagem. Mas vamos lá, queria compartilhar com vocês essa palavra, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no verso 3, o Sermão do Monte, bem conhecido de todos, ou deveria ser conhecido. Mas eu queria trazer uma perspectiva um pouco diferente, tá bom? Para você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu joinha. Para você que ainda não é inscrito no canal, eu te peço, nos ajude, se inscreva no canal para que o YouTube recomende os nossos vídeos a muito mais pessoas, tá bom? Pessoal, Deus abençoe a todos e fique aqui com o vídeo. Tchau, tchau. Mateus 5, capítulo 3, Jesus diz o seguinte: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado ou bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Hoje nós vamos começar o vídeo assim, trazendo uma possibilidade daquilo que Jesus estava falando e, de alguma forma, fazendo com que você aí do outro lado possa refletir e repensar sobre que tipo de evangelho você tem crido ou que tipo de ensino você tem recebido que tem te feito tanto mal e tem te frustrado tanto. O que eu posso dizer para vocês, pessoal, é que certamente Jesus sabia para quem ele estava falando. Quando ele vem com esse discurso de bem-aventurados os pobres em espírito, certamente ele sabia, diante de quem ele estava, da multidão que ele estava e da necessidade dessas pessoas. Mas Jesus não se preocupou ali em trazer para aquelas pessoas a solução dos problemas delas. Coisa que a gente vê hoje, as mega igrejas, as igrejas de mercado fazendo. Jesus, ele discorreu acerca do reino de Deus de uma forma que, se a pessoa não se enquadrasse naquilo que ele estava falando, que ela se levantasse e se retirasse. Jesus não falou, olha, eu vou primeiramente resolver o seu problema aqui de fora, para a gente trabalhar na parte de dentro. E é exatamente isso que essas igrejas fazem. Eles trabalham o exterior e, se trabalhassem depois o interior, seria muito bom. Mas eles fazem das pessoas avarentas, pessoas que vão sempre desejar as coisas de Deus mais do que desejar o próprio Deus. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres em espírito, aqui não precisa explicar tanto, mas eu vou falar, porque talvez a pessoa ela entenda que pobre é somente aquela pessoa necessitada. E não é. O pobre tem a ver aqui com esvaziamento. Porque pobre, pessoal, você tem duas situações de pobre. O pobre que não tem riqueza material e tem aquele rico que tem tudo, mas ao mesmo tempo ele é pobre, porque ele é arrogante, ele é prepotente. Então, o pobre que Jesus estava se referindo não tinha a ver com coisas materiais. Tinha a ver com esvaziamento. Tanto é que ele mais para frente ele vai discorrendo. Os bem-aventurados, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça. Que justiça? A justiça que os homens conheciam? Ou a justiça que vem de Deus? Porque quando a gente acha que pode julgar
e acha que a gente consegue ser justo como Deus, a gente não é que a gente se iguala a Deus, a gente quer que Deus seja igual a gente. Porque seria muito bacana eu falar, nossa, eu consegui ser justo igual a Deus. Poxa, legal, eu sou parecido com Deus. Só que a justiça de Deus, ela excede a minha, porque a minha justiça, ou a justiça que eu quero trazer ou fazer, ela diz respeito àquilo que aquela justiça vai gerar em mim ou para mim. Então ela não é uma justiça justa. Parece redundante, mas é uma justiça injusta, porque eu só sou justo quando aquilo vai trazer algum benefício para mim. E quando Jesus fala, voltando, a ser pobre e bem-aventurados os pobres em espírito, Jesus estava dizendo o seguinte: bem-aventurado aquele que tem a capacidade de se esvaziar para que essas palavras entrem dentro dele e produza fruto. Fruto de misericórdia, fruto de arrependimento, fruto de quebrantamento. Porque se você não se esvazia, você pode não ter nada materialmente falando, mas você está cheio de si, está cheio de você. E Jesus, falando para aquela multidão, ele sabia da necessidade daquelas pessoas. E ele não se preocupou, deve ter algum bicho aqui, e Jesus não se preocupou em resolver os problemas externos ou os problemas de fora. Ele se preocupou em falar aquilo que cabia a ele a falar para fazer com que aquelas pessoas, quem quisesse, se arrependesse dos seus pecados. O Evangelho, ele tem o poder de transformar as pessoas. O Evangelho tem o poder de mudar as pessoas a ponto delas abrirem mão do que elas têm, do que elas são, para que Cristo cresça nela e para que Cristo seja visto nela. É diferente do que as igrejas de mercado ensinam, onde para você mostrar a Cristo, você precisa ser bem-sucedido, você precisa ter um casamento lindo, uma casa linda, carros, empresas. Esse evangelho que se utiliza da palavra de Deus para fazer e criar crentes avarentos e crentes materialistas, crentes que estão preocupados não com o reino de Deus, não com o desenvolvimento e crescimento do reino de Deus, mas com o crescimento delas, com o crescimento daquilo que ela tem e do que ela quer ter. Essa pessoa está cheia de si. Essa pessoa, ela não pode ser considerado um pobre em espírito, porque ela está cheia de sonhos pessoais, ela está cheia de desejos dela. Ela não quer que Cristo cresça nela. Quando Jesus diz bem-aventurados os pobres em espírito, e ele vai discorrendo mais para frente, você vai perceber o seguinte, que todo o discurso de Jesus se resume em esvaziamento, em esvaziar-se de si para que Cristo, para que o reino de Deus cresça dentro da pessoa. Então, o que eu queria dizer para vocês é, você pode ser bem-sucedido, você pode ter as coisas, você pode ter uma boa casa, ter um bom carro, você pode muitas coisas. Estou quase caindo aqui. Você pode ter muitas coisas, mas Jesus faz um convite para a gente, para nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Esse é o grande exercício de ser um pobre em espírito, porque a gente está tão cheio de si, está tão cheio e quer tantas coisas deste mundo, e aqui quando eu falo nós queremos as coisas deste mundo, eu não estou falando de coisas que são pecados, mas são coisas que ocupam o lugar de Deus. São coisas que certamente vai fazer com que você lá na frente desanime. Por isso que eu faço os vídeos, pessoal, não é para tirar ninguém de igreja nenhuma, mas é fazer com que as pessoas pensem se aquilo que ela está recebendo nas igrejas delas, que a doutrina que ela está recebendo na igreja dela, tem a ver, ou seja,
o que Jesus falou. Tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com as Escrituras, com a palavra de Deus. E aqui sem, como é que eu posso dizer? Sem adulterar a palavra, sem batizar a palavra. Simplesmente pregar a palavra como ela é, sem nenhum enchimento. Então é isso que as pessoas não têm conseguido entender. Bem-aventurado é aquele que se esvazia de si. Bem-aventurado é aquele que busca uma vida de santificação, uma vida de santidade, e não uma vida de perfeição. Aqui eu não espero que ninguém seja perfeito, mas que nós, tanto eu quanto você aí do outro lado, busque o aperfeiçoamento. Porque perfeitos seremos no céu, mas enquanto vivermos aqui, certamente, seremos ou instrumento nas mãos de Deus ou instrumentos nas mãos do diabo. Ou vaso de honra ou vaso para a desonra. A pergunta que eu te faço é, que vaso que você quer ser? Então, seja bem-aventurado, esvazie-se de si mesmo, para que Cristo cresça e para que as pessoas vejam Cristo através de você. Tá bom? Deus abençoe e até uma próxima.